tarde. Receba a nossa saudação na graça e na paz do Senhor, no início de mais um trabalho através do canal Esperança do Porvir. E esse trabalho tem como objetivo louvar e glorificar a Deus e também pregar a sua palavra. Vamos fazer isso? Primeiro vamos orar e depois estaremos lendo um texto da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos, ó Pai amado, porque estamos na Tua presença, buscando, meu Senhor, a Tua unção, para que possamos Te prestar um trabalho que honrará e glorificará o Teu nome. Esse é o nosso grande objetivo. Mas nós Te pedimos também, Senhor, que Tu use nesta tarde a Tua palavra e mova o Teu santo e glorioso Espírito, aplicando em nós a Tua unção, de modo que possamos, meu Senhor da glória, ser edificados como cristãos que somos e também que aqueles que ainda não são cristãos sejam alcançados e se convertam para servir a Deus como precisam servir. Fica conosco, nos ajudando em nome de Jesus. Amém. A leitura que estarei fazendo hoje é no Velho Testamento, capítulo 5 de Gênesis, versículo de 21 a 24. É a história de Enoque. Vamos lá? Vamos. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. A fé, no seu primeiro estágio, faz o homem viver aquilo que crê. A fé, no seu segundo estágio, leva o homem a ir além daquilo que crê. A fé, no seu terceiro estágio, faz o homem ultrapassar os limites da crença. Eu estou insistindo neste assunto porque um fato na história dos heróis da fé me chamou a atenção. A história de Enoque. E você já viu que lemos a sua história lá no Velho Testamento. Mas no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 5, está uma declaração divina dizendo: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, vou repetir, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Essa palavra trasladado significa arrebatado, né? Pois bem, o que aprendemos aqui é que Enoque entrou na eternidade sem passar pela morte. E isso interessa a todos nós, porque ninguém quer morrer. Se tem uma forma de nos desviar da morte, então todo mundo quer seguir por esse caminho, é claro. Quando isso aconteceu, Jesus ainda não havia derrotado a morte. O caminho da eternidade ainda não estava livre. E para entendermos bem a lição que esse episódio nos traz, vejamos o que foi que Enoque fez, ou o que era que ele tinha, que não permitiu ele ver a morte. O texto que nós lemos diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então o que descobrimos é que Enoque tinha fé. A fé nos capacita a desviar da morte? É isso? Bem, vamos continuar. A outra coisa que Enoque tinha em seu favor
é que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Já lemos o texto lá em Gênesis, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24, onde diz que Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus lhe arrebatou para que ele não visse a morte. E o que Jesus oferece para os seus seguidores é o mesmo que está oferecido, que foi oferecido para Enoque. Para os que estão mortos e para os que estão vivos, Jesus Cristo trouxe uma mensagem dos céus muito animadora. Olhe o que ele oferece para os que estão vivos. No capítulo 8 de João, no versículo 51, ele diz ali que, em verdade, eu vos digo, que quem guardar a minha palavra não verá a morte. Olha, que notícia! Você já sabia disso? Você já tinha parado para estudar isso? O Senhor Jesus Cristo trouxe o mesmo que deu para Enoque, trouxe para os seus seguidores. Em verdade vos digo, que quem guardar a minha palavra não verá a morte. Essa é a notícia que ele traz para os que estão vivos, para aqueles que ele encontrou com vida aqui na terra. Mas aqueles que já morreram antes da sua vinda, ele tem alguma coisa? Capítulo 11 de João, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, mas essa é uma informação que me alegra muito, que me conforta muito. Graças a Deus que sou um cristão hoje em Cristo Jesus. Sou um crente em Cristo Jesus e acredito que o que ele fez com Enoque, ele quer fazer com quem crê. Se alguém não crê, aí tudo bem. Mas se alguém crê, pode passar pela morte sem vê-la, ou sem a morte vê-lo. Porque Jesus Cristo transformou a morte numa porta para por ela entrarmos para a verdadeira vida. E é tanto que ele diz aqui, e eu gostaria até de ler esse texto, no capítulo 5 de João, a partir do versículo 24, olha o que ele diz. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é sair de debaixo da condenação da morte e vir para debaixo do poder da vida. Em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter, não terá. Tem agora, no momento em que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. No verso 25 ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando para os que já morreram. E no versículo 28, olha o que ele diz. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O Senhor está falando daqueles que já morreram. Pois bem, mas o que Enoque tinha mesmo que o livrou de ver a morte? Nós já falamos. Ele tinha fé e conviveu com Deus. Então eu preciso ter fé e conviver com Deus para ter o mesmo que Enoque teve. Você precisa disso. Você precisa disso, porque eu sei que você quer isso. Se tem um caminho que nos desvia da morte, todo mundo quer tomar esse caminho, mas com certeza. Pois bem,
Eu lhe pergunto, você tem fé? Você anda com Deus? Porque o homem não tem capacidade. A capacidade do homem falha muito. Ele anda um dia com Deus, 2, 3, com pouca, ele falha um dia. E nesse projeto não pode falhar nem um dia. Mas olha o que foi que Jesus Cristo fez em nosso favor. Sabendo ele disso, conhecendo ele o homem como conhece, conhecendo a mim e a você como ele conhece, então olha o que ele prometeu para nós. Ele disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí, nesse caso, nós vamos estar com ele todos os dias também, né? Se ele vai estar conosco todos os dias, nós vamos estar com ele todos os dias, nós não vamos ficar livres do seu olhar, nós não vamos ficar livres da sua orientação, da sua presença. Nós vamos desfrutá-la, viver a paz que a sua presença traz, o prazer, a alegria, o conforto, o bem-estar, tudo que a sua presença traz, porque ele está conosco todos os dias. Não é, como já disse aqui, para puxar as nossas orelhas. É para nos instruir e nos mandar, nos orientar e mostrar o caminho que devemos seguir. Pois bem, até a vida de Cristo, a morte, quando se metia com alguém, ela encerrava a trajetória de vida daquele alguém e continuava a sua trajetória de morte. Você está entendendo? A morte, antes de Cristo, ela, quando se metia com alguém, ela cancelava a trajetória de vida daquela pessoa e continuava sua trajetória de morte. Pois bem, quando Cristo veio, ela se meteu com Cristo. E aí foi a sua trajetória que foi barrada por Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo duelou com a morte, eu costumo dizer isso. Ele foi à cruz do Calvário e duelou com a morte. E os dois desceram à sepultura. Todo mundo imaginava que Cristo tinha ido a nocaute, mas não foi. Foi a morte que foi a nocaute. E mais do que a nocaute, ela foi destruída, ela foi morta. E aí o caminho ficou livre para nós. Porque Jesus Cristo, no terceiro dia, volta da sepultura e a morte é transformada numa porta para por ela entrarmos para a verdadeira vida. Jesus Cristo, no decorrer do seu ministério, derrotou os nossos inimigos um a um. E o último inimigo a ser destruído foi a morte. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 26, ele diz ali: o último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, eu estou me dando conta de uma coisa. A morte não foi vencida por Cristo. Ela foi destruída por Cristo. Mas isso é bom demais, gente. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que ao longo da história da humanidade, antes de Cristo, toda vez que a morte destruiu uma vida, havia festa no mundo da morte. Havia alegria. A morte tinha destruído mais uma vida. Agora, é quando Cristo salva um pecador, a alegria no céu, a festa no céu. E por isso nós podemos nos juntar com Enoque e com aqueles que estão no céu e cantar o hino que está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus queridos, o cristianismo é isso. O cristianismo é viver essa certeza, essa garantia. Nós não estamos aqui, né, correndo o risco do inimigo vir, passar uma rasteira, lançar uma seta. Não. Nós estamos aqui guardados por Cristo Jesus. Ele nos desviou da morte, ele destruiu a nossa morte, o caminho está livre. Vamos caminhar com essa convicção, com essa crença, porque nós vamos chegar lá. Aí você diz, e aqueles que estão lá no cemitério, pastor?
No capítulo 5 de Efésios, no versículo 14, ele vai dizer o que vai acontecer com aqueles. Ele vai dizer assim: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Isso significa dizer que quem morre em Cristo não morre, dorme. Estou me lembrando da história de Lázaro, que Jesus Cristo recebeu o recado que ele estava doente. As irmãs de Lázaro mandaram dizer: está enfermo aquele a quem amas. E ele disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E depois ele diz no versículo 11, do mesmo capítulo 11 de João, ele diz para os seus apóstolos: Lázaro adormeceu e vou despertá-lo. Adormeceu, porque para Cristo acordar uma pessoa que morreu é tão fácil como para mim é acordar uma pessoa que está dormindo. É isso que ele está nos prometendo, é isso que nós temos. Cristianismo é isso, não é esse sistema religioso que coloca sobre você um fardo pesado e difícil de carregar, e você não consegue carregar, e finge que está carregando, e piora a sua situação na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Atrás não volto.